Pessoal, na nossa aula de português de hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho a leitura e a interpretação do texto Uma Noite na Casa Mal Assombrada. E onde está esse texto, Juliana, meus amores? Prestem bastante atenção, esse texto está no livro de português, certo? Na página 71, ok? Então vamos lá, começar a leitura. Uma noite na casa mal assombrada. A turma do terceiro ano era mesmo implacável. Não havia problema que não resolvessem, nem situação difícil que não solucionássemos. Reunimos-nos toda sexta-feira à noite para tratar de assuntos interessados para o grupo. Juliano morava longe da escola e costumava passar por uma casa muito estranha que estava sempre fechada. Não havia outro caminho para ir e vir do colégio sem passar por ela. Ele estava muito assustado e pensando até em mudar de escola. Não poderíamos deixar de averiguar e solucionar o problema do nosso colega. Numa sexta muito especial, reunimos-nos para tratar do assunto da casa mal assombrada da Vila do Saco. Levantamos o acampamento e partimos rumo ao desconhecido. Quando chegamos, constatamos que realmente havia algo muito estranho lá. Batemos na porta, toque, toque, toque. Não havia respostas, quando de repente a porta se abriu. Alguns quiseram voltar, mas a maioria quis ir adiante. Entramos há muito tempo. Não havia passado ninguém ali. A poeira e as teias de aranha atestavam isso. Miguel disse que em casas como aquela havia sempre uma bruxa horrenda que gostava de cozinhar crianças curiosas e era melhor voltarmos. O medo estampado no rosto dele era comum a todos nós. Mas lembramos-nos de que a coragem sempre foi o nosso lema. Então fomos até o fim, vasculhamos a casa toda e não havia absolutamente nada, nem bruxa, nem fantasmas. De volta para casa, ficamos muito orgulhosos por termos resolvido mais um problema da turma do terceiro ano. Bom, pessoal, esse texto, Uma Noite na Casa Mal Assombrada, ele é da autora Elisa Santos, certo? Então, o que é que a gente pôde ver aí desse texto? Que a turminha era a turminha do terceiro ano, assim como vocês, certo? E que eles eram muito corajosos e muito unidos, certo? Tanto que eles se reuniam toda sexta-feira para solucionar alguns problemas que tivessem agravando ali a turma, certo? Então, Juliano, ele morava muito longe da escola, então todos os dias ele passava por uma casa que ele dizia ser mal assombrada, certo? E o que ele estava com tanto medo, porque não tinha outro caminho para ele passar, ele estava com tanto medo que ele pensava até em sair da escola de tanto medo que ele estava, porque ele não queria passar por ali todos os dias. Então, esse problema foi dito lá no grupo, na reunião, e o que eles resolveram? Eles resolveram ir até lá, certo? Para saber se realmente a casa era mal assombrada ou se era só uma impressão. Eles foram com muito medo, alguns não queriam ir, mas como todos iam, eles resolveram ir, certo? Então, eles estavam com muito medo, muito assustados, bateram na porta, ninguém abriu, certo? Mas, de repente, a porta se abriu. Então, uns queriam desistir, ficaram muito assustados, porque já pensou, você bate numa porta, a porta não abre, de repente ela se abre, não é? Então, quando eles entraram, o Miguel começou a fazer medo, até ele mesmo ficou com muito medo. Então ele começou a dizer para os amigos que nessas casas que eram assim, geralmente tinham bruxas, que cozinhavam crianças curiosas. Então, mas ainda assim a turma quis ir adiante, né? Então eles entraram no restante da casa e foram e viram que era uma casa que apenas estava abandonada há muito tempo, tinha muita poeira, muita teia de aranha, então ninguém morava ali há muito tempo, era uma casa abandonada, certo? Então assim eles solucionaram o problema, certo? Porque eles achavam que era uma casa que tinha bruxa, que tinha fantasma, esse tipo de coisa, mas eles viram que não, que era só uma casa que já era muito velha e que fazia muito tempo que ninguém morava nela. Então, por isso que ela estava fechada e com aquele estado de que não tivesse ninguém. Meus amores, eu gostaria que na casa de vocês também procurassem fazer a leitura, certo, desse texto. Não só aqui, mas que vocês fizessem a leitura, porque a gente vai trabalhar ele durante toda a semana, tá certo?
Bom, essa foi a nossa aula de português de hoje. A dúvida que vocês tiverem, vocês podem perguntar, tá certo?